Otiniel, ou em algumas traduções Otoniel, significa leão de Deus. Apesar da Bíblia não dizer muito sobre ele, assim como o juiz Sangar, vamos trazer o máximo de detalhes possíveis sobre a sua história que conseguimos coletar. A história do leão de Deus. O significado de seu nome ser leão de Deus refere-se a um homem corajoso que não teme seus inimigos. Em uma época que a maioria do povo estava desanimado e se desviando dos caminhos do Senhor e até mesmo se esquecendo de Deus, o leão do Senhor entra em cena. Mas como estava a situação do povo naquela época? Pois bem, o povo de Israel, depois da morte de Josué e dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, se acomodou à terra de Canaã, casando-se entre eles com o povo cananeu, que haviam permitido ficar. Era uma sequência desastrosa, típica daqueles que, sentindo-se livres e independentes, afrouxam seu padrão moral, esquecem-se de Deus e dedicam-se aos seus próprios deuses. Atividades, passatempos e prioridades que passam a absorver toda a atenção. Em consequência, o Senhor irou-se e tirou a independência que haviam conquistado desde a saída do Egito. Eles passaram ao domínio de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, a quem tiveram que servir. A opressão que sofreram foi tal que após 8 anos os israelitas lembraram-se do Senhor e clamaram a ele. É a situação do pecador que sente desespero pela inutilidade da sua vida e a opressão do meio em que vive, sendo então movido à procura de Deus. Deus atende ao pedido do povo, mandando Otiniel, filho de Kenaz. Kenaz era irmão mais novo de Caleb, da tribo de Judá. Otiniel assumiu a liderança daquela balbúrdia e guiou o povo. Esse Otiniel já havia se destacado numa ocasião, quando Caleb foi expulsar os Anaquins de suas terras. Na ocasião, Caleb já havia conquistado Hebron, mas ainda faltava Debir, ainda chamada Kiriat Sefer. Então teve a ideia de dar a mão de sua filha Axa em casamento àquele que conquistasse Kiriat Sefer. Otiniel não era nada bobo, juntou homens, foi até lá, derrotou os Anaquins e desposou sua prima. Axa era uma mulher corajosa também, assim como Otiniel, e exigiu que Otiniel fosse falar com Caleb, para que este desse ao casal terras que tivessem fontes de água. Pode parecer bobagem, mas no meio do deserto naquela época, água era como ouro. Caleb, gente boa como sempre, deu à filha e ao sobrinho, genro, todas as fontes de suas terras. Axa e Otiniel tiveram um filho chamado Atate. Se uma mãe com um gênero forte e corajoso, com um pai Otiniel, que era o leão de Deus, imagina como poderia ser o filho Atate. Graças à bravura de Otiniel, ele foi escolhido por Deus para ser o primeiro dos juízes, os Enaquins. Os Enaquins, ou em algumas traduções Anaquins, se referem normalmente aos filhos de Enaque. Eles eram poderosos guerreiros da antiguidade que habitavam as regiões montanhosas da Mesopotâmia. A Bíblia se refere a eles como gigantes e poderosos. Sobre os Anaquins farei um vídeo específico sobre eles ainda, mas achei interessante para fins de curiosidade mencioná-los um pouco, pois foram os inimigos do povo de Deus naquela época. Muitos estudiosos acreditam que eles eram homens gigantes, por isso fiz um documentário de quase 20 minutos falando somente sobre os gigantes na Bíblia. Dê uma passada lá depois. Continuando, Otiniel foi o primeiro juiz de Israel e talvez um dos melhores, pois pouco se diz a respeito dele e nada de mal. O texto de Juízes não dá nenhuma indicação de quem escreveu o livro dos Juízes e a história de Otiniel, mas a tradução judaica nomeia o profeta Samuel como autor. A história de um homem que tratou logo de trabalhar, reuniu seu exército, declarou guerra à Mesopotâmia e venceu, libertando Israel. Um homem valente como um leão. Otiniel julgou a Israel e foi aceito como uma autoridade pelo povo, e estando sobre ele o Espírito do Senhor, ele mostrou ao povo o seu pecado e os conduziu ao arrependimento e reconciliação com Deus. Ele viveu ainda por mais 40 anos, durante os quais o povo se manteve no agrado do Senhor, pois a terra ficou em paz durante todo esse tempo.
Eude, em hebraico Ehud, provavelmente significa eu agradecerei. Em algumas versões da Bíblia, o nome é traduzido para Aod, que significa canhoto. Em hebraico, o termo canhoto significa fechado, incapacitado ou amarrado na mão direita. Muitos usam essa tradução para afirmar que Eude era deficiente do braço direito. Eu, particularmente, acredito que ele só era canhoto mesmo. Mas enfim, a Bíblia diz que ele foi o segundo juiz de Israel, seguinte ao juiz Otiniel. Ele era filho de Gera, da tribo de Benjamim. A história de Eude é encontrada no livro dos Juízes, que é o segundo dos livros de história do Antigo Testamento. Os Juízes detalham a história dos israelitas desde a conquista da Terra Prometida em 1400 a.C. até a coroação de Saul como o primeiro rei de Israel em 1050 a.C. O livro dos Juízes cobre o período de cerca de 350 anos. Como Israel não teve rei durante esses 350 anos, o livro dos Juízes conta a história de 12 líderes nacionais que lideraram os israelitas durante aquele período. Esses líderes são referidos no texto como juízes. Às vezes, os juízes eram comandantes militares, às vezes governantes políticos e às vezes os dois. Eude foi o segundo dos 12 juízes que lideraram os israelitas em um momento de necessidade. Os conquistadores dos israelitas. Antes de chegar em Eude, precisamos entender qual era a situação do povo de Israel. Para isso, temos que viajar a mais de 3.390 anos atrás e compreender o que aconteceu. Pois bem, essa é uma época em que Josué, o sucessor de Moisés, tinha acabado de morrer. Após a morte de Josué, os israelitas começaram a adorar outros deuses, causando a ira do Senhor, de modo que ele permitiu que Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, dominasse Israel. Este rei governou sobre Israel impiedosamente por 8 anos. Quando o povo de Israel começou a clamar pela ajuda de Deus, Otiniel, filho de Kenaz, foi feito juiz por Deus e o primeiro juiz de Israel a libertar o povo das mãos de seus conquistadores. Depois de 40 anos de paz, começando com a vitória de Otiniel contra o rei da Síria, o povo de Israel mais uma vez pecou contra Deus. Com a morte de Otiniel, os israelitas mais uma vez esqueceram a ira de Deus e pecaram contra ele. Portanto, como punição, Deus permitiu que Eglon, o rei de Moabe, conquistasse Israel e governasse sobre eles por 18 anos. Então, Deus chamou Eude para ser o libertador de Israel dos Moabitas. E é aqui que entramos em sua história. A história de Eude. A história do juiz Eude segue o padrão estereotipado das histórias dos juízes. Eles sempre começam com a rebeldia do povo contra Deus. Como punição, Deus envia pessoas hostis que dominam os israelitas. Israel então se arrepende e Deus envia um juiz para derrotar os inimigos e restaurar a paz na terra. A contribuição específica de cada juiz se situa principalmente na maneira como ele derrota o inimigo. Em Juízes capítulo 3, dos versos 12 a 30, é principalmente a astúcia de Eude e o autor do livro que orienta a história. Na época de Eude, os israelitas eram governados por seus amargos inimigos, os Moabitas, como já citei aqui no vídeo. Os Moabitas eram liderados por seu rei, Eglon, que é descrito no texto como um homem extremamente gordo. Eglon e os Moabitas oprimiam os israelitas por 18 anos, quando eles finalmente se arrependeram de seus pecados e clamaram a Deus por ajuda. Em resposta, Deus levantou Eude para libertar seu povo da opressão. Eude finalmente conseguiu essa libertação, enganando e assassinando Eglon, o rei moabita. Eude começou confeccionando uma pequena espada de 2 gumes, que prendeu na perna direita. A Bíblia diz que ela tinha 45 centímetros. Eude a escondeu debaixo de suas roupas. Isso era importante porque a grande maioria dos soldados no mundo antigo mantinha as armas nas pernas esquerdas, o que as tornava fáceis de sacar com a mão direita, pois a grande maioria era destro. Eude era canhoto, no entanto, o que lhe permitiu manter sua lâmina escondida no lado direito da coxa.
Em seguida, Eude e um pequeno grupo de companheiros foram a Eglon, com um tributo, dinheiro e outros bens que os israelitas foram forçados a pagar como parte de sua opressão. Eude mais tarde voltou sozinho ao rei e pediu para falar com ele em particular, alegando que queria entregar uma mensagem de Deus. Eglon estava curioso e sem medo, acreditando que Eude estava desarmado. Quando os servos de Eglon e outros atendentes deixaram a sala, Eude rapidamente desembainhou a sua espada improvisada com a mão esquerda e a cravou no estômago do rei. Como Eglon era obeso, a lâmina afundou no punho e desapareceu de vista, de modo que a gordura e as tripas do rei caíram sobre ele. Eude então trancou as portas por dentro e escapou pela varanda. Veja, Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada de sua coxa direita e a cravou na barriga do rei, até o cabo penetrou com a lâmina, e como não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Então Eude saiu para o pórtico, depois de fechar e trancar as portas da sala atrás de si. Quando os servos de Eglon o verificaram e encontraram as portas trancadas, presumiram que ele estava usando o banheiro e não interviram. Eventualmente eles perceberam que algo estava errado, forçaram a entrada na sala e descobriram que o seu rei estava morto. A sobrevivência de Israel. Assim que chega ao território israelita em Efraim, Eude toca a trombeta e se estabelece como líder de Israel. Nesse ponto, Deus mais uma vez torna explícito seu relato sobre a história. É Deus que entregará os moabitas nas mãos dos israelitas. Sob a liderança de Eude, os israelitas ocuparam todos os lugares onde se pode entrar no Jordão, para que os moabitas não possam cruzar. Os israelitas então matam 10.000 moabitas, todos homens fortes e vigorosos. E para colocar ainda mais força no peito dos israelitas, o autor inclui: ninguém escapou. A meta foi alcançada, pois graças a Eude, a terra teve 80 anos de descanso, como você pode ver no verso 30. Também em termos de força, a história chega ao fim, como o autor havia dito no verso 13, que Eglon derrotou Israel, no verso 29, são os israelitas que derrotam Moabe. A queda de Moabe, no entanto, de forma alguma significa o fim da história da rebelião de Israel contra Deus, pois depois da morte de Eude, adivinha o que aconteceu? Os israelitas mais uma vez desagradaram a Deus. Essa desobediência seria a ocasião para o surgimento de Débora como juíza de Israel. O que podemos aprender com Eude? Esta parece uma história estranha para tirar uma lição de vida, mas podemos realmente aprender muito com esse juiz canhoto. Primeiro, Deus pode usar habilidades e características que os outros podem ver como inferiores ou fora do normal. Embora hoje possamos argumentar que ser canhoto não é um traço inferior, a maior parte da história não sustentou a mesma opinião. Mesmo assim, como Eude preferia a mão esquerda, os guardas que o revistaram nem pensaram em procurar uma arma no lado onde a escondeu. Por causa disso, ele executou com sucesso o assassinato do rei. Em segundo lugar, aprendemos que o pecado tem consequências. Cada vez que Israel era vítima de práticas de adoração estrangeiras, eles acabaram oprimidos por uma potência estrangeira. No caso da história de Eude, eles acabaram sob o domínio dos moabitas. Ainda assim, Deus ouviu seus clamores e enviou a salvação na forma de um juiz canhoto. Por fim, também podemos aprender uma lição com Eglon: cuidado com o orgulho e a confiança. Eglon baixou a guarda e deixou Eude entrar em seu quarto no andar de cima para ouvir uma mensagem secreta de um estranho que ele nunca havia encontrado antes. Isso levou à sua queda e uma morte bastante violenta. Sangar significa espada. Pouco sabemos sobre a vida desse personagem. A Bíblia nos conta que ele era filho de Anat. Para você ter uma ideia, o nome Sangar ocorre no livro dos Juízes, mas apenas 2 vezes. Mas o que chama a atenção na história desse personagem é o fato dele ser comparado com Sansão, que também foi juiz de Israel. Nesse vídeo,
vamos explorar tudo o que a Bíblia pode nos contar a respeito desse misterioso personagem, que muitos, até mesmo cristãos, talvez nunca ouviu falar dele. A primeira menção a Sangar é que ele é identificado como um juiz bíblico, que repeliu as incursões dos filisteus nas regiões israelitas e matou sozinho 600 dos invasores filisteus com uma aguilhada de boi. Isso claramente o torna semelhante a outro personagem bíblico que nós conhecemos, Sansão, que matou 1000 homens com uma queixada de jumento. No caso de Sansão, ele matou muito mais do que 1000 homens, mas o fato é que com apenas uma arma ou um objeto, eles fizeram tamanha matança. A outra menção a Sangar está na Canção de Débora, onde Sangar é descrito como tendo sido um dos governantes anteriores, em cujos os dias as estradas foram abandonadas, com os viajantes tomando caminhos sinuosos e a vida na aldeia em colapso. Para quem não sabe, Débora também foi juíza em Israel, uma mulher de grande fé e coragem. A canção de Débora foi essa: nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas e os viajantes usavam os desvios. Nas cidades de Israel não havia ninguém, elas ficavam vazias até que você, Débora, veio para ser mãe em Israel. Os israelitas escolheram novos deuses e então houve guerra no país. E dos 40.000 homens de Israel, nenhum carregava escudo ou lança. O meu coração está com os comandantes de Israel, com um povo que se ofereceu alegremente. Louvem a Deus, o Senhor. Ao contrário das descrições de outros juízes bíblicos, a primeira referência a Sangar não tem introdução, conclusão ou referência à duração do reinado. E o texto subsequente segue diretamente da narrativa anterior. Em vários manuscritos antigos, esta referência a Sangar ocorre depois dos relatos de Sansão, em vez de imediatamente após o relato de Eude, de uma forma que é mais narrativamente consistente. Alguns estudiosos acreditam que é mais provável que esta última posição seja o local original da passagem. E para fins de curiosidade, Eude foi o segundo juiz de Israel, seguinte a Otiniel. Ele era filho de Gera, da tribo de Benjamim. Enfim, o ato deste Sangar é semelhante ao de Samá, filho de Age, mencionado no apêndice dos livros de Samuel, como sendo um dos 3, um grupo distinto de guerreiros associados ao rei Davi. Os estudiosos acreditam que o mesmo indivíduo se refere a que a passagem no livro dos Juízes mudou-se para sua localização atual como resultado da menção de um Sangar, mas como dissemos na Canção de Débora, é conectado com um período inferior da sociedade israelita. A enciclopédia judaica suspeita que ele tenha sido um opressor estrangeiro dos israelitas, ao invés de um governante israelita. Pela forma do nome, suspeita-se que Sangar pode realmente ter sido um hitita, um nome semelhante ocorrendo com Sangara, um rei hitita de Carmeses. Também é o caso que Anate é o nome de uma divindade cananeia, e filho de Anate é, portanto, apenas um título real. No entanto, muitas cidades em Israel têm os nomes Bet-Anate e Anatote. Bom, em minha opinião, Sangar foi um israelita, um grande homem de fé, um guerreiro, pois vemos que a juíza Débora estava feliz em sua canção, dando a entender que na sua canção ela estava citando um nome de fé e honra. Durante o período histórico dos juízes, Israel frequentemente se voltava para a idolatria, e como resultado, Deus os puniu fazendo-os sofrer sobre o severo governo das nações vizinhas. Uma dessas ocasiões foi quando o rei Jabim, governando em Hazor de Canaã, oprimiu Israel por durante 20 anos. Os israelitas finalmente clamaram a Deus por sua libertação. E é aqui que vemos a história de uma mulher que convocou o povo para a batalha e profetizou sua vitória sobre um exército muito grande. Débora, juíza de Israel. Foi durante esse tempo de governo opressor do rei Jabim que lemos pela primeira vez sobre Débora. Em Juízes capítulo 4, versos 4 e 5, simplesmente declara: Ora, Débora, uma profetisa, esposa de Lapidote,
estava julgando Israel naquela época, e os filhos de Israel subiram a ela para julgamento. Ela chamou Baraque para liderar Israel em uma guerra contra os poderosos exércitos de Labim e seu general Sísera, usando apenas um pequeno exército de israelitas para fazer isso. Deus estava planejando derrotar esses exércitos estrangeiros e libertar Israel. É importante notar que Baraque está listado na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, verso 32. No entanto, vemos que foi Débora quem o convocou para agir com fé. Também é interessante notar que Baraque disse que só iria contra o inimigo se Débora fosse com ele. Débora viu a atitude pouco confiável de Baraque e garantiu-lhe que certamente iria com ele. Por isso, ela também profetizou que a glória de matar Sísera, o inimigo de Deus, não iria para Baraque, mas o Senhor venderá Sísera nas mãos de uma mulher. Por causa das palavras fortes, confiantes e de comando de Débora para Baraque e sua presença com ele, Baraque levou 10.000 soldados israelitas sob o monte Tabor como ordenado, e o Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros e todo o seu exército pela espada diante de Baraque. Baraque então perseguiu os carros em fuga e o exército de Sísera e matou todos eles. Mas Sísera fugiu e acabou sendo morto por uma mulher chamada Jael. A profecia de Deus foi cumprida quando ele falou por meio de Débora. A fé de Débora em Deus e sua liderança decisiva e serviço a Deus eram inegáveis. Isso aconteceu em uma época em que faltava muita fé em Israel. Há outro aspecto a ser destacado sobre Débora, que é sua contribuição para a Bíblia. Ela escreveu uma música sobre esses eventos, que foi inspiradora e profética. A canção de Débora. Débora começou esta música em Juízes capítulo 5, ensinando ao povo que, quando os líderes liderarem em Israel, quando o povo se oferecer voluntariamente, bendiga ao Senhor. Na verdade, é uma ode, ou uma balada, contando a batalha que Deus travou contra o inimigo. Assim pereçam todos os teus inimigos, Senhor, conclui a música no verso 31. Há uma descrição poética muito detalhada encontrada nos versos 19 a 21. Uma linha, por exemplo, diz: eles lutaram desde os céus, as estrelas de seus cursos lutaram contra Sísera. Esta formulação indica uma batalha épica. Débora e Baraque cantaram esta canção de louvor, dando glória e honra a Deus por sua libertação. Ouve, ó reis, ouçam, ó príncipes. Eu mesmo cantarei ao Senhor, cantarei louvores ao Senhor, Deus de Israel. Ela então relatou as dificuldades que Israel estava enfrentando. As estradas estavam desertas, a vida na aldeia havia cessado, até que eu, Débora, me levantei. Por mãe me levantei em Israel. Ela foi avaliada como uma mãe em Israel, um título de honra e fama. Suas ações ajudaram a salvar Israel de mais opressões. Débora continuou em sua canção para elogiar Jael, a mulher que matou o general Sísera. Nos versículos 24 a 27, Débora contou o que Jael fez. É altamente incomum que uma bênção cantada seja pronunciada sobre uma heroína que cravou uma estaca na cabeça do inimigo. Mas para entender aqueles costumes daquele povo e daquela época, no mínimo teríamos que ter nascido naquela época, não é mesmo? Muitos podem chamar essa cantoria como algo muito violento e bruto hoje em dia. Mas naquela época era motivo de honra e de saber que Deus, o Senhor dos Exércitos, estava com eles. Eventos na história. Débora também imortalizou em sua canção outros grandes atos dramáticos da intervenção majestosa de Deus na história de Israel. Senhor, quando saíste de Seir, quando marchas desde os campos de Edom, a terra estremeceu e os céus se derramaram. As nuvens também derramaram água. Os montes jorraram diante do Senhor. Este Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Deus obteve vitórias dramáticas sobre os Edomitas, os descendentes de Esaú. Na história de Israel, o Monte Sinai tremeu diante da presença do Senhor no momento da promulgação da lei. Estes foram atos terríveis que todo Israel havia testemunhado. Profecias. Débora, como profetisa, comunicou informações semelhantes à declaração profética de Moisés em Deuteronômio capítulo 33, verso 2. O Senhor veio do Sinai e amanheceu sobre eles de Seir.
Ele brilhou do monte Parã e veio com 10 milhares de santos. Tanto em Deuteronômio capítulo 33, verso 2, quanto na canção de Débora, em Juízes capítulo 5, verso 4 e 5, os eventos drasticamente descritos são sugestivos de eventos históricos e proféticos e futuros também. Eventos que ocorrerão no retorno de Jesus Cristo. Os eventos dramáticos do dia do Senhor são assim preditos na literatura profética da Bíblia. As montanhas jorrando, tremendo e saindo de seus lugares, e Deus marchando vitorioso no campo de batalha de Edom. O livro dos Salmos também diz: os montes se derretem como cera na presença do Senhor. E Abacuque capítulo 3, verso 3 diz: Deus veio de Temã, o santo do monte Parã. A canção de Débora termina com um provérbio: assim pereçam todos os teus inimigos, Senhor, mas que aqueles que o amam sejam como o sol quando nascer com toda a força. Os iníquos inimigos do Senhor perecem, e aqueles que amam o Senhor renovarão suas forças e brilharão intensamente como o sol. Esta é a mensagem também em Daniel capítulo 12, verso 3. Os sábios brilharão como o fulgor do firmamento, e os que conduzem muitos para a justiça como as estrelas para todo sempre. Débora é um exemplo brilhante de mulher com fé em Deus que surgiu como uma luz para seu povo. Ela fez com que muitos de seus compatriotas servissem a Deus e a ter fé em um momento em que era extremamente necessário. Uma proclamação no final da música: a terra teve descanso por 40 anos. O que a história de Débora nos ensina? A vida de Débora nos ensina que Deus vê mais do que as aparências. No tempo de Débora, não era normal uma mulher ser líder, mas Deus não rejeitou Débora por ser mulher. Ele a tornou na líder político e espiritual do país inteiro. Não importa quem é você, Deus pode usar você para fazer grandes coisas. Normalmente quem tinha o poder militar era quem mandava, mas Baraque ofereceu a Débora porque reconhecia que ela era a mensageira de Deus. Débora tinha autoridade dada por Deus. Débora seguia a Deus, e por causa disso, Deus a usou para inspirar o povo para alcançar a vitória. Débora também era casada. Isso nos prova que ter uma família e trabalhar ativamente para Deus não são duas coisas incompatíveis. Da mesma maneira que há homens e mulheres que na história não serviram de referência, há outros homens e mulheres que são inspiração para as gerações. Débora, pelo pouco que conhecemos sobre sua história, foi inspiração de intimidade com Deus, sabedoria, fé e coragem. Ao mesmo tempo, podemos contemplar a fidelidade de Deus que fala e cumpre a sua palavra. Portanto, uma palavra para nossos corações: Deus não muda. Se foi fiel no passado, será fiel hoje e será fiel para sempre. Vocês já devem ter ouvido falar da história de Leônidas. Leônidas com um exército de 300 homens contra o exército dos persas. Pois bem, 600 anos antes do acontecimento de Leônidas, existiu um guerreiro chamado Gideão, que também liderou um exército de 300 homens. Isso é Esparta! Isso é Esparta. Essa frase de Leônidas ficou muito famosa através dos filmes, mas a frase de Gideão ficou ainda mais famosa através da Bíblia. A frase é: Espada do Senhor e de Gideão. Ao decorrer do vídeo, vocês saberão o porquê. A diferença é que o final da história de Gideão foi diferente da de Leônidas. Gideão é a variação do nome Gedeão, que significa aquele que corta com uma espada, ou aquele que corta com um montante. O engraçado é que se você pesquisar aí agora o que significa montante, você verá que um dos significados é uma espada grande que se manejava com as duas mãos para golpear o adversário pelo alto. Interessante, não é mesmo? Muitos erroneamente dizem que o significado de Gideão é lenhador, mas não é bem isso. Encontramos o nome Gideão na Bíblia Almeida e Gedeão na Bíblia de Jerusalém, mas ambos os nomes faz jus ao que esse grande guerreiro fez. Vamos agora viajar a cerca de 1190 anos antes de Cristo, mais de 3.000 anos atrás. A época é a dos juízes, a famosa Idade do Bronze, o período dos juízes.
O período dos juízes estende-se desde o fim da conquista de 1400 a.C. até a unção de Saul como rei de Israel, em 1050 a.C. Um documento egípcio, o papiro Anastase I, descreve a Canaã da época como o Velho Oeste americano, como estradas quase intransponíveis percorridas por carruagens e perigo constante dos animais selvagens e ladrões. Durante esse período, Israel era uma sociedade tribal comandada por líderes denominados juízes, e seu centro religioso ficava em Siló. Por volta do século 8 a.C., os israelitas construíram o maior poder político da região. Contudo, isso mudou após a invasão dos filisteus no início do século 7 a.C. Os israelitas estiveram quase que continuamente em guerra com os filisteus no período dos juízes por cerca de 2 séculos, até que Davi finalmente subjugou esse adversário problemático de uma vez por todas. Uma mudança socioeconômica aconteceu na região ocidental do Mediterrâneo no período dos juízes. As cidades-estado, que haviam sido predominantes na Idade do Bronze Tardio, foram destruídas no final do século 8 e início do século 7 a.C., o que levou à Idade do Ferro. Os pastores, como os israelitas, não podiam mais depender das cidades-estado para escoar a produção e ficar forçados a se estabelecer como agricultores a fim de sobreviver. Assim, no início do período dos juízes, os israelitas eram pastores e moravam em tendas, e sua segurança econômica dependia amplamente dos rebanhos e do gado. Mas na época de Gideão, por volta de 1190 a.C., pelo menos alguns deles já haviam se tornado camponeses e moradores de vilas. E é aqui que entramos na história desse personagem. A história que a Bíblia diz sobre Gideão é incrivelmente inspiradora para todos nós. Como você se sentiria liderado por 300 homens contra um exército? Pois bem, veja o que está escrito nesse trecho. O Senhor está com você, homem valente. Você deve salvar Israel das mãos dos midianitas. Essa palavra ditas a Gideão por um anjo enviado por Deus certamente pretendia ser encorajadoras, mas o primeiro pensamento de Gideão parece ter sido: por que eu? Não há ninguém mais forte e corajoso que pode fazer isso? As orientações de Deus nem sempre fazem sentido para nós. Como humanos, somos míopes e fracos. Caímos repetidamente quando confiamos em nossa própria força, em vez de nos esforçarmos para encontrar a fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Gideão estava prestes a experimentar isso em primeira mão em sua vida. Uma nação oprimida. Como o povo de Israel se afastou de Deus, ele permitiu que os midianitas aterrorizassem Israel por 7 anos. Só para refrescar a memória de vocês, os midianitas são descendentes de Abraão e sua esposa Quetura, desposada após a morte de Sara. Os filhos deste novo segundo casamento, entre eles Midian, foram enviados para uma terra distante, longe de Isaac. Nesse período, os midianitas destruíram as terras e rebanhos do povo de Israel. Em Juízes 7, verso 12, diz que os midianitas eram tão numerosos quanto gafanhotos, e seus camelos eram incontáveis, como a areia à beira-mar em multidão. Em sua necessidade, Israel clamou a Deus em sua misericórdia. Deus interveio e decidiu que Gideão conduziria os pobres, oprimidos e medrosos israelitas à vitória. Quando ouviu isso, Gideão deve ter pensado: você não sabe como estou fraco e com medo? Claro que Deus sabia disso, mas ele escolheu Gideão de qualquer maneira. Deus conhece nossa personalidade e nossas fraquezas, nossa tendência para o pecado. Mas não é um erro a escolha de Deus. Aqueles que se consideram os maiores, os mais fortes, os mais sábios, terão dificuldade em ouvir a voz de Deus acima de seus próprios pensamentos e opiniões elevadas. Porém, aqueles que são humildes, com o coração aberto e receptivo, poderão se tornar homens de valor de Deus, prontos para fazer sua vontade. Sinal de Deus a Gideão. Então um anjo veio e se sentou sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abisrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse:
o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas suas maravilhas que nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão. Como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor de minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas, como se fosse um homem só. E Gideão prosseguiu, se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu, esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Trouxe para fora e ofereceu a ele sob a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse, apanhe a carne e os pães sem fermento. Ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou, ah, Senhor soberano! Viu o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor, paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. A convocação para a guerra. Gideão, maravilhado com tudo que acaba de fazer, constrói um altar em honra a Deus, ali mesmo onde tudo aconteceu. Ele dá o nome de O Senhor é Paz. E na mesma noite, Deus fala com Gideão novamente. Veja, separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado que está no lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, para o seu Deus, no topo dessa elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Gideão chamou 10 dos seus servos para cumprir a vontade de Deus, e ele foi com medo cumprir o que Deus tinha lhe pedido. Mas fez isso durante a noite para que o povo não pudesse ver e saber quem estava fazendo tal ato. Com isso, dá para se ter uma ideia do quão Israel estava afundado na idolatria e pecado, que chegaram até se esquecer do Deus que sempre cuidou deles. Ao amanhecer, o povo começou a se perguntar quem teria feito tal barbárie, e chegaram à conclusão que foi Gideão. E como temia, foram atrás de Joás, seu pai, e lhe falaram, traga seu filho para fora, ele deve morrer. Pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava, vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um deus, poderia defender-se quando derrubaram o seu altar. Podemos ver que Israel chegou a um ponto tão deplorável que estava defendendo Baal, e queria que Gideão pagasse por isso, mas durante essa confusão, os midianitas se juntavam com os amalequitas para destruir o povo de Deus. Por isso, naquele dia chamaram Gideão de Jerubaal, dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou o altar de Baal. Nesse momento, o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão, convocando os abiesritas, através do som de uma trombeta, para que convocasse Manassés, Aser, Zebulon e Naftali, que unirão forças contra seus inimigos. O medo de Gideão. Gideão assumiu o papel com relutância. Ele pediu sinais a Deus uma outra vez. Gideão fez o seguinte: ele pediu a Deus por um sinal para provar que esta era realmente a vontade dele. Sendo assim, ele colocou um pedaço de lã em cima de uma pedra durante a noite e pediu a Deus para torná-la molhada e ao mesmo tempo mantendo o chão seco.
Deus graciosamente fez como pediu Gideão, e na manhã seguinte, a lã estava molhada o suficiente para produzir uma bacia de água quando torcida, e o chão continuava seco. No entanto, a fé de Gideão era tão fraca que ele pediu a Deus por outro sinal, desta vez para que a lã permanecesse seca e o chão ao seu redor molhado. Mais uma vez, Deus atendeu e Gideão finalmente ficou convencido de que Deus estava falando sério e que a nação de Israel teria a vitória que o anjo do Senhor havia prometido em Juízes capítulo 6, dos versos 14 a 16. Colocar a lã foi a segunda vez que Gideão pediria por um sinal de que Deus estava realmente falando com ele e faria o que ele disse que faria. Será que Deus ficou desanimado com esses pedidos constantes? Ele começou a considerar sua escolha? Não. Todos esses sinais e maravilhas ocorreram, dando a Gideão a força e a fé de que ele precisava. Deus se recusou a desistir de Gideão, mesmo quando Gideão desistiu de si mesmo. Um pouco mais tarde, recém-armado com o Espírito do Senhor, Gideão está à frente de uma força israelita de 32.000 guerreiros. Agora este é um exército poderoso a ser considerado. Então vem uma nova ordem de Deus. Todo aquele que tem medo deve ir para casa. Deus sabia que Israel reivindicaria a glória da vitória, celebrando sua própria força em vez de honrar corretamente a Deus que estava no comando. Você não acha que Gideão teria decidido partir agora para se considerar um daqueles que temia para não ter que enfrentar a batalha e o risco de morte? Você pode imaginar como Gideão deve ter se sentido enviando esta nova ordem para seus 32.000 soldados? Que tipo de líder é esse, que de bom grado manda seus soldados partirem antes da batalha? Da noite para o dia, 22.000 soldados de Gideão partiram. Deve ter sido um golpe severo para Gideão, como líder de 32.000 homens. Bom, como líder de 32.000 homens, ele já estava pensando que era quase impossível, mas com agora apenas 10.000 homens, certamente pensaria que era impossível. Então Deus falou novamente a ele: ainda são muitos. Aí você se pergunta, ainda são muitos? Este novo comando ia contra todo o raciocínio humano, e é exatamente assim que Deus queria. Em obediência à orientação de Deus, Gideão levou o exército até o rio para beber. Somente aqueles que beberam a água com a língua, bebendo como um cachorro bebe, foram autorizados a ficar, enquanto todos os outros foram mandados para casa. Quando a poeira baixou, Gideão ficou com apenas 300 homens. Como você pode ver em Juízes, capítulo 7, verso 4 a 7. 300 homens contra um exército. Imagine o medo de Gideão quando Deus disse: desça contra o acampamento midianita, pois eu o entreguei em suas mãos. Uma coisa é ouvir o que Deus deseja que façamos, mas fazê-lo de verdade pode parecer uma coisa totalmente nova. Mas uma vez Deus persuadiu Gideão a continuar. Ele instruiu Gideão a espionar o acampamento, e aqui Gideão ouviu que os soldados midianitas também estavam com medo. Um falou sobre um sonho em que uma tenda midianita foi derrubada por um pedaço de pão de cevada. Mal eles sabiam que isto nada mais era do que a espada de Gideão. O soldado midianita gritou: em suas mãos Deus entregou Midian e todo o acampamento. Ouvir isso renovou a fé de Gideão, com seus 300 homens armados, com nada mais do que trombetas e tochas escondidas dentro de jarros de barro. Os israelitas rastejaram para os arredores do acampamento de Midian. Ao sinal, os israelitas quebraram os jarros, revelando as tochas, e tocaram suas trombetas, e gritando exclamaram: a espada do Senhor e de Gideão. Surpresos e pensando que estavam sendo emboscados por um grande exército, os midianitas entraram em pânico, lutando uns contra os outros antes de fugir para a noite. Sua grande força foi superada por meros 300 homens liderados por Gideão, um homem de Deus. Muitos estudiosos acreditam que ao todo os midianitas eram cerca de 135.000 soldados, a julgar pelo medo de Gideão a ir à luta com apenas 32.000 homens, ou pelo tamanho da área geográfica de onde possivelmente era o acampamento dos midianitas. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus em sua vida.
À medida que avançamos dia após dia, podemos sentir que esbarramos em paredes e obstáculos intransponíveis, momentos em que vemos nosso inimigo, o pecado que está profundamente enraizado em nós, e ficamos tentados a sentir medo de não ter a chance de vencer esta batalha. Mas Ele sabe quem somos e nos escolheu antes do início dos tempos para emergirmos como vencedores de nosso pecado interior. Quando colocamos Deus no comando de nossas decisões, nos tornamos vencedores, assim como lemos na história desse grande guerreiro, Gideão. A seguir temos Tolá, Jair, Jefté, Ibizan, Elon e Abidom. Dentre eles, apenas a história de Jefté se prolonga das demais, já que os outros, a Bíblia não contará suas histórias, apenas algumas menções. Eles foram juízes que lideraram Israel e são mencionados de Juízes 10 a 12. Tirando Jefté, eles são considerados juízes menores, não pela importância, mas pelo pouco que a Bíblia os menciona. Então, vou contar as menções que a Bíblia fala sobre todos os juízes menores e depois continuo o nosso documentário com Jefté. Vamos lá. Tolá. Em Juízes 10, dos versos 1 e 2, registra: depois do tempo de Abimeleque, um homem de Issacar chamado Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, levantou-se para salvar Israel. Ele viveu em Samir, na região montanhosa de Efraim. Ele liderou Israel 23 anos. Então ele morreu e foi sepultado em Samir. Tolá, o juiz, não deve ser confundido com o Tolá mencionado em Gênesis 46, verso 13, e em outros lugares nas genealogias bíblicas. Jair. Esse juiz é descrito em Juízes 10, dos versos 3 a 5. Tolá foi seguido por Jair de Gileade, que liderou Israel por 22 anos. Ele teve 30 filhos, que montavam 30 jumentos. Eles controlavam 30 cidades em Gileade, que até hoje são chamados de Havot Jair. Quando Jair morreu, ele foi enterrado em Camon. Os numerosos filhos, jumentos e cidades de Jair são mencionados para enfatizar sua influência e riqueza como líder de Israel durante esse tempo. Ibizan. Em Juízes 12, dos versos 8 a 10, observa: depois de Jefté, Ibizan de Belém liderou Israel. Ele teve 30 filhos e 30 filhas. Ele deu suas filhas em casamento para aqueles de fora de seu clã, e para seus filhos ele trouxe 30 mulheres jovens como esposas de fora de seu clã. Ibizan liderou Israel 7 anos. Então Ibizan morreu e foi enterrado em Belém. Embora Ibizan tenha nascido e morrido na mesma cidade, seus 60 filhos lhe deram uma tremenda influência. Seus filhos se casaram com mulheres de fora de seu clã, e suas filhas foram dadas a homens de fora do seu clã. Isso teria criado muitas alianças com outros israelitas e teria estendido sua influência como líder. Elon. Lemos em Juízes 12, dos versos 11 e 12, que, depois de Ibizan, Elon, o Zebulonita, liderou Israel por 10 anos. Então Elon morreu e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Pouco se sabe sobre esse líder, mas sua tribo, duração da liderança e morte são meticulosamente registradas. Abidom. Em Juízes 12, dos versos 13 a 15, revela: depois de Elon, Abidom, filho de Hilel, de Piratom, liderou Israel. Ele teve 40 filhos e 30 netos, que montavam 70 jumentos. Ele liderou Israel por 8 anos. Então Abidom, filho de Hilel, morreu e foi sepultado em Piratom, em Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Homem de grande riqueza e família numerosa, Abidom, da tribo de Efraim, era muito conhecido em sua época. Cada juiz foi chamado por Deus para resgatar os israelitas em um momento específico e para um propósito específico. Jefté significa libertado.
Ele era filho de um homem chamado Gileade e logo no versículo 1 de Juízes 11, a Bíblia deixa claro que sua mãe era uma prostituta e não menciona o nome dela. Ele morava em uma área tribal do antigo Israel, que também era chamada de Gileade, o mesmo nome de seu pai. Este era um pequeno pedaço de terra densamente arborizada, a leste do rio Jordão, que hoje está localizado no país da Jordânia. Existe algo muito aterrorizante na história deste 8º juiz de Israel, mas para descobrirmos, teremos que viajar para o século 12 a.C. A história de Jefté. Jefté era um líder em Israel na época dos juízes. Ele é mais conhecido por vencer uma batalha decisiva contra um exército invasor amonita, e por um juramento tolo que custou a vida de sua filha inocente. Então fica uma pergunta: quem foi Jefté? E por que em Hebreus capítulo 11, verso 32, considera esse homem relativamente obscuro entre as mais famosas figuras heróicas da fé? Embora possamos juntar alguns detalhes gerais da época e locais históricos em que ele viveu, quase tudo que sabemos sobre Jefté está no livro dos Juízes, nos capítulos 11 e 12. Embora Jefté tinha permissão para crescer na casa de seu pai, e como ele era filho de uma prostituta, acabou sendo expulso por seus irmãos, que não queriam que ele compartilhasse de sua herança. Jefté, um líder fora da lei. Jefté se estabeleceu mais a leste, em um lugar chamado Tobi, na orla do deserto. Lá ele se estabeleceu como um tipo de príncipe fora da lei, e uma gangue de canalhas se reuniu ao redor dele e o seguiu, como você pode ver em Juízes 11, verso 3. Por causa de seus feitos, seu bando de salteadores ganharam a reputação de lutadores habilidosos, e o próprio Jefté ficou conhecido como um poderoso guerreiro. Exército dos Amonitas. Tentando corrigir o que se considerava um erro de 300 anos, os Amonitas invadiram Israel para recuperar as terras tomadas de seus ancestrais por Josué e pelos israelitas do Êxodo. Isso assustou os líderes de Gileade a ponto de pedirem ajuda ao bandido exilado. De repente, ser filho de uma prostituta não era mais um problema para eles. Uma barganha foi fechada. Jefté lideraria um exército israelita contra os amonitas. Se ele voltasse vitorioso, seria ungido na cabeça, uma posição semelhante a um rei, sobre os hebreus em Gileade. Em Juízes capítulo 11, verso 29 revela: Então o Espírito do Senhor desceu sobre Jefté. Ele avançou contra os amonitas. Ao ver o inimigo em primeira mão, a confiança de Jefté vacilou. Incerto quanto à vitória, ele seguiu o costume das culturas pagãs vizinhas e propôs um tipo de barganha com Deus. Se você entregar os amonitas em minhas mãos, jurou ele, tudo que sair pela porta de minha casa para me encontrar quando eu voltar em triunfo dos amonitas será do Senhor. Eu o sacrificarei como holocausto. Mas para tudo, por que ele disse isso sendo que o Senhor odeia esse tipo de coisa? Veja, porque ao adorarem os seus deuses, elas fazem todo tipo de coisas repugnantes que o Senhor odeia, como queimar seus filhos e filhas no fogo em sacrifícios aos seus deuses. Tudo indica que Jefté estava em um nível de ignorância absurdo relacionado às Escrituras. Pois bem, continuando sua história, as Escrituras relatam: Então Jefté foi lutar contra os amonitas e o Senhor os entregou em suas mãos. A vitória foi tão determinante que ele devastou 20 cidades amonitas, e assim Israel subjugou Amon. O juiz conquistador voltou com glória para sua casa. Jefté sacrifica sua filha. Em Mispá, a casa de Jefté em Gileade, a notícia de sua vitória se espalhou como um incêndio, e houve comemoração. Quando sua filha única ficou sabendo, ficou encantada. Soube que seu pai estava do lado de fora da porta. Ela saiu dançando para cumprimentá-lo. Em Juízes 11, verso 37, relata que a filha de Jefté era jovem, ainda não era casada, mas tinha idade suficiente para pensar em casamento e família. No Antigo Oriente Médio, as meninas geralmente se casavam no início da adolescência, geralmente ficando noivas depois de começarem a menstruar.
Portanto, embora não possamos saber com certeza a idade dessa menina, podemos presumir com segurança que ela tinha menos de 14 anos, isto é, provavelmente cerca de 12 anos. As boas-vindas alegres da menina e a música alegre dos barris foram rapidamente silenciadas quando Jefté a viu. Ele imediatamente rasgou suas roupas e começou a chorar. Veja, minha filha, estou angustiado e desesperado por tua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Meu pai, respondeu ela, sua palavra foi dada ao Senhor, faça comigo o que prometeu, agora que o Senhor o vingou de seus inimigos, os amonitas. E prosseguiu, mas conceda-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com minhas amigas, porque jamais me casarei. Vá, disse ele, e deixou que ela fosse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para as colinas e choraram, porque ela jamais se casaria. Passados os 2 meses, ela voltou a seu pai, e ele fez com ela o que tinha prometido no voto. Assim, ela nunca deixou de ser virgem. Daí vem o costume em Israel de saírem as moças durante 4 dias, todos os anos, para celebrar a memória da filha de Jefté, o gileadita. Então, em falso serviço a Deus, por causa de sua ignorância, o líder de Gileade acendeu a chama que horrivelmente queimou sua filha até as cinzas de seus ossos, em um ritual pagão de sacrifício humano, a ignorância de Jefté. A dor de Jefté era real, com certeza, mas ele também devia saber que o seu voto significava que um membro de sua família morreria. O fato de ser sua filha, em vez de um suposto membro inferior da família, como um de seus servos ou servas, por exemplo. A lei de Moisés proibia expressamente qualquer israelita de praticar sacrifício humano, enfatizando como algo que o Senhor odeia, como já citei aqui no vídeo. À luz disso, alguns sugeriram com esperança que talvez a vida de sua filha tenha sido poupada, que ela viveu até a idade adulta, na virgindade perpétua, como cumprimento do voto. Infelizmente, a dura verdade é que Juízes 11, junto com outras evidências textuais e históricas, diz o contrário, e diz claramente, quer nossas sensibilidades modernas gostem ou não, que ela foi queimada por seu próprio pai em sacrifício. Infelizmente, embora Jefté tenha recebido o poder do Espírito de Deus e soubesse algo sobre Moisés, ele não entendia quem era Deus ou o que Deus desejava. Essa ignorância custou a vida de sua filha inocente. O que aconteceu com Jefté? Como um dos juízes de Israel, Jefté certamente ganhou seu lugar no quadro de honra da história judaica. Ele salvou Gileade dos invasores amonitas. Ele também derrotou uma série de ameaças dos exércitos efraimitas. Apesar disso, ele sempre será lembrado como o pai tolo e cruel que sacrificou sua filha por um voto desnecessário. Jefté governou Israel por 6 anos. A escritura não menciona ninguém lamentando sua morte, ou qualquer outro filho nascido dele. Parece que quando ele assassinou sua filha, Jefté também acabou com sua linhagem familiar. Pelo visto, ele não só sacrificou sua filha, mas também a si mesmo. No mundo antigo, acreditava-se que as pessoas viviam por meio de seus filhos. Consequentemente, o pior destino que alguém poderia experimentar seria ter sua semente cortada e seu nome destruído. Curiosamente, semelhante ao que é descrito em Juízes 11, verso 40, algumas mulheres judias hoje ainda choram ritualmente pela filha de Jefté, durante o solstício de inverno, a data tradicional atribuída à morte da menina. O anjo do Senhor apareceu à esposa de um homem chamado Manoá. Ele disse que ela teria um filho. Ele disse a ela para não beber vinho. Ele disse também a ela para nunca cortar o cabelo do filho, pois a criança seria designada como Nazireu de Deus. Nazireu do hebraico significa Nazir, da raiz Nazar, que significa consagrado ou separado. Dentro da Torá, é o termo que designa uma pessoa para serviços de Deus. Então, a mulher teve um filho e o chamou de Sansão. O anjo do Senhor disse que essa criança seria usada para salvar Israel dos filisteus.
Quando Sansão cresceu, ele desceu para Timná. Ele viu uma mulher filisteia de quem gostou. Ele decidiu que queria que ela fosse sua esposa. Ele foi para casa e contou aos pais. Seu pai não gostou da ideia, mas Sansão já estava decidido. Um leão. Logo, Sansão e seus pais viajaram para Timná. Ao se aproximarem, Sansão vagou sozinho entre os vinhedos. Para sua surpresa, veio um leão rugindo contra ele. Mas o Espírito do Senhor se apossou dele para matar o leão, de modo que partiu o leão ao meio. Quando voltou, Sansão não contou a seus pais o que havia acontecido. Mais tarde, eles voltaram a Timná para fazer os preparativos para o casamento. Quando Sansão passou perto de onde matou o leão, ele viu uma coisa curiosa. Um enxame de abelhas e mel estava dentro do corpo do leão. Ele pegou um pouco de mel e comeu. Então, ele deu um pouco para seus pais. Mas Sansão não disse a eles onde o havia encontrado. Eles se encontraram com a mulher e sua família. Eles teriam uma festa de casamento de 7 dias. A família de sua esposa trouxe 30 rapazes para lhe fazerem companhia durante os 7 dias da festa. O enigma. Sansão pediu aos jovens que resolvessem um enigma. Se eles pudessem responder ao enigma dentro de 7 dias, ele daria um prêmio para cada um. Ele daria uma camisa e uma muda de roupa para cada um dos homens. Se eles não conseguissem resolver o enigma, cada um daria a ele um conjunto de roupas. Eles concordaram com isso. Aqui está o enigma. Do comedor saiu algo para comer, e do forte saiu algo doce. 3 dias se passaram e nenhum dos jovens conseguiu resolver o enigma. Eles estavam ficando com raiva e frustrados porque a festa de casamento logo terminaria. Eles foram para a esposa de Sansão, disseram a ela para descobrir a resposta do enigma ou então tentariam contra ela ou sua família. A esposa de Sansão foi até ele chorando. Ela disse: "Você deu um enigma, mas não explicou para mim." Sansão disse a ela: "Olha, eu não expliquei isso para seus pais, por que eu explicaria isso para você?" Então, continuou chorando pelo resto do banquete. Ele ficou exausto por causa de seus constantes questionamentos e choro. No 7º dia, ele finalmente disse a ela a resposta. Então ela foi até os rapazes e explicou o enigma a eles. E nesse último dia eles foram até Sansão e disseram-lhe a resposta. Ele sabia agora que sua esposa o havia traído. Ele ficou com raiva. Agora ele teria que dar a esses homens 30 camisas e 30 mudas de roupa. O poder de Deus novamente veio com força sobre Sansão. Ele foi para Asquelon, outra cidade filisteia. Ele matou 30 homens lá e levou suas roupas. Ele voltou e deu as roupas aos jovens. Então ele voltou para a casa de seu pai. Depois que ele saiu, sua esposa foi dada a outro homem. Este homem foi padrinho de Sansão no casamento, mas Sansão não sabia. A vingança leva a mais vingança. Depois de um tempo, a raiva de Sansão esfriou e ele desceu para ver sua esposa. Seu pai não permitiria que ele a visse. Sansão novamente ficou muito zangado. Essa era a época de colheita de trigo dos filisteus. Sansão saiu e apanhou 300 raposas. Ele pegou tochas e amarrou uma tocha entre cada par de raposas. Depois de colocar fogo nas tochas, ele deixou as raposas irem para os campos. Tanto os talos quanto os grãos foram queimados. As vinhas e olivais também queimaram. Os filisteus descobriram que Sansão havia feito isso. Eles descontaram sua raiva na esposa e no pai dela. Sansão queria vingança. Então ele atacou e derrotou muito dos filisteus. Então ele desceu e se escondeu na caverna da rocha de Etã. Sansão escondido. Os filisteus chegaram e acamparam ao redor de Lei, uma cidade de Judá. Os homens de Judá disseram: "Por que você veio aqui?" Eles responderam: "Viemos prender Sansão pelo que ele fez a nós." Então 3.000 homens de Judá desceram à caverna de Etã, onde Sansão estava escondido. Eles disseram: "Os filisteus governam sobre nós. Por que você fez isso?" Sansão disse-lhes: "Eu os retribuí pelo que fizeram comigo." Disseram a Sansão que eles tinham vindo prendê-lo e entregá-lo aos filisteus. Então Sansão disse: "Prometa-me que você não vai me matar." Eles disseram que não o matariam. Eles o amarrariam e o levariam aos filisteus. Então eles o amarraram com 2 cordas novas. Eles o trouxeram de volta a Lei.
Os filisteus estavam esperando. Eles vieram na direção de Sansão e começaram a zombar dele. Mas uma vez, o poder de Deus desceu fortemente sobre Sansão. Ele arrebentou as cordas e encontrou um osso. Esse osso era da parte da queixada de um jumento. E com ela ele derrotou mais de 1000 homens. As pessoas viram que Sansão era um homem muito forte e sabiam que Deus estava com ele. Então disse Sansão: com uma queixada de jumento, montões sobre montões. Com uma queixada de jumento, matei 1000 homens. E aconteceu que quando ele acabou de falar, lançou a queixada de sua mão e chamou aquele lugar de Ramat-Leí. E como ele estava com muita sede, ele clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo tu deste esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos desses incircuncisos? Então Deus fendeu uma cavidade que estava na queixada, e saiu água dela, e ele bebeu. E com isso ele recobrou o seu espírito e se reanimou. Por isso chamou aquele lugar a fonte do que clama, que está em Leí até o dia de hoje. Depois disso, Sansão foi autorizado a julgar Israel pelos próximos 20 anos. Então, no final de sua vida, Sansão faria mais para ajudar seu povo a se libertar. Sansão e Dalila. Sansão se apaixonou outra vez por uma mulher chamada Dalila. Quando descobriram, os filisteus subornaram Dalila para descobrir o segredo da força de Sansão. Dalila aceitou o desafio e perguntou a Sansão de onde vinha sua força. Sansão mentiu para Dalila 3 vezes, inventando maneiras falsas para diminuir sua força. Dalila fez de tudo, mas a força de Sansão continuava igual. Por isso, ela o irritou muito, não o deixando descansar até que ele contou o segredo. Já era para Sansão ter aprendido a lição, não é mesmo? Ele acabou contando de novo o segredo. Sansão explicou que ele era nazireu e que nunca tinha cortado o cabelo. Se seu cabelo fosse raspado, ele perderia toda a sua força. Então, enquanto Sansão dormia, Dalila chamou um homem para cortar o cabelo dele e assim aconteceu. Sua força se foi. A morte de Sansão. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a seu deus Dagom. E para festejar, comemorando sua vitória, diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo viu, louvou a seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria gritavam: tragam-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentem o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto da galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. E Sansão fez uma última oração ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus. Eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, e faze-nos que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda em outra. Disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Foram então os seus irmãos e de toda a família do seu pai para buscá-lo. Trouxeram-no e sepultaram em Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel por durante 20 anos. Depois que Samuel foi desmamado de sua mãe, ele foi colocado sob os cuidados e treinamentos de Eli, o sacerdote e juiz de Israel naquela época. Além de ensinar a Samuel sobre Deus e suas instruções, ele deu ao menino Samuel tarefas leves ao redor do tabernáculo, como abrir as portas, por exemplo.
Foi nessa época, quando Samuel ainda era criança, que Deus começou a falar com ele. A primeira mensagem de Deus a Samuel foi bastante séria e deveria ser entregue a Eli, o idoso e líder de Israel. Samuel deveria anunciar a punição de Deus sobre os dois filhos rebeldes de Eli, Ofni e Finéias, que estavam abusando de sua autoridade sacerdotal sobre o povo e profanando as ofertas de sacrifício. Deus também repreendeu severamente Eli por sua tolerância com o comportamento de seus filhos. Por causa do desrespeito demonstrado a Deus, Deus disse a Eli que seus descendentes morreriam na flor de sua idade e que ele escolheria outra família para servir na linha sacerdotal. A profecia foi: então suscitarei para mim um sacerdote fiel, e ele andará diante do meu ungido para sempre. Aparentemente, se refere a Zadok. Deus, através do rei Salomão, escolheu Zadok e lançou fora Abiatar para que não fosse mais sacerdote do Senhor. Perto do final do período dos juízes de Israel, cerca de 300 anos entre Josué e o rei Saul, Deus começou a preparar uma criança que teria profundas habilidades de liderança e firmeza espiritual para julgar Israel. Essa criança foi Samuel. Seu nome significa Deus ouviu falar. O primeiro elemento tem a relação com o aramaico Shema, que significa nome, e o segundo El, que quer dizer Deus. Ele teve 3 ministérios. Ele foi sacerdote, profeta e juiz, além de professor. Depois que Samuel começou a servir como juiz, ele continuou nessa função todos os dias de sua vida. Samuel serviu fielmente a Deus e à nação de Israel durante a transição do tempo dos juízes para o governo dos reis. Dito isso, nascimento de Samuel, uma oração respondida. A história da vida de Samuel começa com a cena muito tocante de Ana, a esposa de Eucana, orando a Deus no tabernáculo em Siló. Ela estava implorando a Deus que permitisse que ela tivesse um filho, porque era estéril. Eucana era um levita da região de Efraim. Sua outra esposa, Penina, teve vários filhos e tornou a vida de Ana miserável. Ana fez uma promessa a Deus de que se ele permitisse que ela tivesse um filho, ela o entregaria ao serviço de Deus todos os dias de sua vida. Algum tempo se passou e Deus respondeu à oração de Ana. Ela concebeu e deu à luz um filho, que chamou o nome de Samuel, dizendo: porque eu pedi ao Senhor. Aqui tem um detalhe muito interessante ao nome de Samuel, que, como eu disse no começo do vídeo, Deus ouviu falar, visto que Deus ouviu a oração de Ana. Parece que a mãe de Samuel estava pensando no significado do nome de seu filho, quando disse ao sacerdote Eli em Siló: veja, por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição, que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. O papel de Samuel como profeta. À medida que Samuel crescia e transmitia fielmente as mensagens de Deus, tornou-se óbvio que Deus estava trabalhando por meio dele. E todo Israel, de Dan a Berseba, soube que Samuel havia sido estabelecido como profeta do Senhor. Samuel também foi referido como um vidente, em 1 Crônicas capítulo 9, verso 22, outro nome para profeta. Um vidente significa aquele que vê, como aquele que recebe a revelação de Deus. Não tem nada a ver com esses videntes que a gente é acostumado a ouvir falar nos dias de hoje. O povo de Israel consultou Samuel sobre os assuntos difíceis, e os anciãos tremeram diante dele como representante da autoridade de Deus. Ainda assim, em sua grande preocupação pela nação, às vezes ele estaria em profunda oração de intercessão por eles. Anos mais tarde, Deus citou Samuel junto com Moisés como líderes dos israelitas, cujas orações por misericórdia para o povo que ele frequentemente atendia. Com o passar do tempo, os pecados dos israelitas se tornaram tão flagrantes que Deus disse a Jeremias: mesmo que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, minha mente não seria favorável a este povo. Lança-os fora da minha vista e deixa-os sair. O papel de Samuel como professor.
Embora o registro bíblico seja escasso, parece que Samuel pode ter fundado um centro ou escola em Ramá para treinar jovens no serviço profético. Mais tarde, durante o tempo de Elias e Eliseu, existiram escolas em Betel e Jericó, e possivelmente em Gilgal, onde esses homens estudiosos eram chamados de filhos dos profetas. O treinamento desses líderes religiosos deveria servir como barreira contra a corrupção e proteger a nação, fornecendo-lhe homens qualificados para atuar como líderes e conselheiros no temor de Deus. Os profetas falaram a palavra de Deus. Eles eram principalmente porta-vozes que chamavam seu povo à obediência. Às vezes, Deus fazia com que seus profetas cumprissem deveres adicionais, como ungir futuros reis e trabalhar com eles. Samuel foi um instrumento que Deus usou para ungir os primeiros dos reis físicos de Israel, Saul e depois Davi. Samuel cuidou de Saul e serviu como um instrutor para ele em seus primeiros anos de reinado. Mais tarde, quando Saul ultrapassou sua autoridade real e desconsiderou os mandamentos de Deus, Deus falou por meio de Samuel para dizer a Saul que ele foi rejeitado como rei de Israel. Deus então enviou Samuel para ungir um jovem chamado Davi, para ser o próximo rei de Israel. Por vários anos, Davi esteve perto de Samuel, podendo aprender com sua orientação e experiência. O papel de Samuel como juiz. Outro dos papéis de liderança de Samuel foi o de juiz supremo de Israel após a morte de Eli, seu predecessor. Muito antes, no tempo de Moisés, Deus estabeleceu o cargo de juiz. Moisés serviu como juiz de Israel, decidindo casos entre as pessoas e ensinando os estatutos de Deus. Sob este sistema, haveria um juízo supremo e nomeações de juízes locais para as cidades de Israel. Um juiz muitas vezes era um campeão militar ou um libertador que Deus designaria para obter vitória sobre os inimigos de Israel. Alguns juízes conhecidos incluem Josué, Gideão, Débora e Sansão. Samuel cumpriu um sentido mais geral de juiz, sendo uma pessoa cuidadosamente selecionada por Deus por sua integridade e habilidade para decidir casos legais para o povo. Samuel serviu como juiz que se concentrou em ensinar e admirar a justiça. A Arca da Aliança versus Dagon. Certa vez os filisteus resolveram pelejar de pronto contra Israel. A presença da Arca da Aliança, ao mesmo tempo que os fazia temer, também era um incentivo para lutarem até a morte. Deu certo. Os filisteus pelejaram como nunca e feriram Israel. 30.000 homens de Israel morreram naquele dia nas mãos dos filisteus, inclusive os filhos de Eli. Pior ainda, eles tomaram a Arca da Aliança das mãos dos israelitas. Para a nação de Israel, aquele foi um dia terrível, e logo chegou um mensageiro a Siló, avisando da grande derrota, das mortes e da Arca da Aliança perdida para os filisteus. Quando Eli, que já tinha 98 anos, soube de tudo, caiu da cadeira para trás, batendo a cabeça, e morreu na porta de sua casa. Os filisteus levaram a Arca da Aliança para Asdod e a puseram na casa do deus Dagon, ao lado da estátua de Dagon. No dia seguinte, quando os filisteus acordaram e foram à casa de Dagon, viram que a estátua do deus deles estava prostrada no chão, com o rosto em terra, diante da Arca da Aliança. Eles tornaram a levantar a estátua de Dagon. No outro dia, lá estava a estátua de Dagon caída de novo, com o rosto em terra diante da Arca da Aliança. Só que teve um detalhe dessa vez. A cabeça da estátua e suas mãos estavam cortadas sobre o limiar do templo, na entrada da soleira da porta. De Dagon só ficou o tronco mesmo, e isso só foi o começo. A mão de Deus pesou sobre os habitantes de Asdod, e ele os feriu com hemorroidas. Sim, os feriu com hemorroidas, irmãos. Era uma vergonha generalizada, e os filisteus temeram ao Deus de Israel e resolveram que não poderiam ficar com a Arca da Aliança, porque ela estava destruindo até o Deus deles, Dagon. O medo tomou o coração deles de tal modo que os filisteus disseram: "Não fique conosco a Arca de Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus." Os filisteus estavam preocupados com eles e com o Deus deles. Dagon estava desmoralizado, a Arca do Deus de Israel desarrumou o templo deles e ainda cortou as mãos e a cabeça do seu Deus. Viram a diferença? Dagon era um Deus para eles, mas não podia defender nem ele mesmo.
precisava de defensores, precisava que algum ser humano tomasse uma providência contra o Deus de Israel. Que diferença do nosso Deus, hein? Que não precisa de defensores e cuida e zela por causa de seus servos no mundo inteiro e ao mesmo tempo. Pois bem, os filisteus reuniram todos os seus príncipes para decidir o que fazer da Arca da Aliança e eles decidiram enviá-la até Gate. Os filisteus só transferiram o problema de lugar, porque em Gate o vexame continuou e Deus os feriu com hemorroidas todos os homens da cidade, do pequeno ao grande. Mandaram a Arca da Aliança para outra cidade, Ecrom. Foi a mesma coisa, de sorte que os filisteus desistiram. Resolveram enviar a Arca da Aliança de volta a Israel, porque o vexame era grande. Os homens que não morriam eram feridos com hemorroidas. A Arca da Aliança foi devolvida a Israel em Bet-Semes, e os hebreus se alegraram muito com a arca. Porém, muita coisa ainda estava para acontecer. Como se não fosse o suficiente, quiseram travar guerra contra os israelitas. Samuel chama a nação ao arrependimento. Samuel então os aconselhou: se vocês voltarem para o Senhor de todo o coração, então tirem os deuses estrangeiros e os astarotes do meio de vocês e preparem seus corações para o Senhor, e sirvam somente a Ele, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Só então Deus garantiria sua terra e lhes daria proteção contra os seus inimigos. Samuel reuniu o povo e eles jejuaram naquele dia, arrependendo-se de seus pecados. Então Samuel orou em nome de todo o povo. O resultado foi que Deus lhe deu uma vitória milagrosa sobre o inimigo. Veja, ouvindo pois os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama, e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao seu Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os israelitas, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus, e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra, e a pôs sobre Mispá e Sem, e chamou essa pedra de Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Esse princípio é igualmente verdadeiro hoje para uma nação que se volta de todo o coração ao único Deus verdadeiro. O exemplo de Samuel. Samuel trabalhou ao longo de sua vida para o bem-estar de seu povo e serviu como último juiz de Israel antes que o povo pedisse uma monarquia. O registro bíblico mostra que, embora tenha havido batalhas e algumas perdas pelos exércitos de Israel, no geral, a nação sobreviveu e floresceu sob a liderança de Samuel. Por fim, a ordem foi estabelecida, a piedade foi promovida e a nação estava em paz e prosperou. Assim, os filisteus foram subjugados e não entraram mais no território de Israel. E a mão do Senhor foi contra os filisteus todos os dias da vida de Samuel. Então, as cidades que os filisteus haviam tomado de Israel foram devolvidas a Israel, desde Ecrom até Gate. E Israel recuperou seu território das mãos dos filisteus. Também houve paz entre Israel e os amorreus. A vida de Samuel serve de exemplo para nós cristãos hoje. Os princípios-chave incluem sua obediência a Deus desde a juventude, sua fé e sua disposição de interceder pelos outros. A morte do profeta Samuel. O velho e sábio Samuel, o juiz e profeta que ungiu tanto Saul quanto Davi e que dá seu nome a este e ao próximo livro da Bíblia sem falecer. Todo Israel se reuniu e pranteou. O luto nacional foi declarado. Ele foi sepultado em sua casa em Ramá. Samuel foi o último dos juízes e o primeiro dos profetas. Samuel foi o último juiz a governar Israel e grande articulador da transição para a monarquia. O rei Davi
juntamente com muitos outros israelitas, vão para a casa de Samuel em Ramá, onde ele chora por este grande homem de Deus. Samuel foi conjurado por uma médium. Alguns anos após a morte de Samuel, os filisteus reuniram seus exércitos para lutar contra Israel. Saul, o rei de Israel na época, há muito havia rejeitado a Deus, mas agora estava com medo e tentava perguntar a ele o que fazer. Quando Deus não respondeu, em desespero, Saul totalmente decidiu consultar uma médium, como você pode ver em 1 Samuel capítulo 28, versos 6 e 7. Isso foi algo que Deus disse especificamente aos israelitas para não fazerem. Moisés lembrou isso ao povo antes de entrarem em Canaã, dizendo: "Não será encontrado entre vocês alguém que faça seu filho ou sua filha passar pelo fogo, ou que pratique feitiçaria, ou um adivinho, ou alguém que interprete presságios, ou um feiticeiro, ou aquele que conjura feitiços, ou um médium, ou um espírita, ou aquele que invoca os mortos." Refletindo em sua obediência a Deus, Saul escolheu consultar uma médium de qualquer maneira. Nesse relato, Saul pediu a uma médium, uma mulher que vivia em Endor, que trouxesse Samuel dos mortos, para que ele, Saul, pudesse falar com ele. Embora Saul percebesse que estava conversando com Samuel nessa sessão, em 1 Samuel capítulo 28, verso 14, temos que lembrar que o ensino bíblico sobre a morte mostra que isso não era real. Essa sessão foi simplesmente uma ilusão que provavelmente foi orquestrada por um demônio. Sabemos no Novo Testamento que os demônios podem se transfigurar até mesmo em anjos de luz para enganar o povo. Várias escrituras explicam que os mortos não podem sair de seus túmulos para falar às pessoas que estão vivas, como Eclesiastes capítulo 9, verso 5, que diz que os mortos nada sabem. O versículo 10 acrescenta que nenhum trabalho pode ser feito por pessoas que estão na sepultura, refletindo o fato de que os mortos não têm pensamentos conscientes. E no Salmo 6, verso 5 diz: "Porque na morte não há lembrança de ti." Irmãos, eu sei que os vídeos estão ficando grandes, mas eu prometo diminuir de tamanho. E você, gostou da história de Samuel? Comente aqui embaixo o que você achou, dê a sua opinião sobre a história desse grande profeta de Deus. E esse foi o vídeo, amados. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu gostei, se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.